Imagine você nesta cena. Você entra em um lugar cheio de pessoas e, quase sem perceber, algo em você muda. Sua postura se ajusta. Seu tom de voz fica mais cuidadoso. Suas palavras passam por um filtro invisível antes de sair. Você sorri quando acha que deve sorrir. Concorda quando sente que discordar seria desconfortável. E pouco a pouco vai moldando a si mesmo para caber no espaço ao redor. Não é algo consciente. Não parece errado. Na verdade, parece necessário. Desde muito cedo, aprendemos que ser aceito é seguro, que agradar evita conflitos, que se adaptar é uma forma de sobreviver. E assim, ao longo dos anos, vamos construindo uma versão de nós mesmos que funciona, uma versão que cabe nas expectativas, que evita olhares estranhos, que não cria desconforto. Mas existe um detalhe silencioso nesse processo. Cada vez que você esconde uma reação, cada vez que engole uma opinião, cada vez que reprime um impulso que considera inadequado, algo não desaparece. Apenas se afasta da luz e continua existindo. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas existe uma diferença sutil entre viver em harmonia com o mundo e viver afastado de partes de si mesmo. À primeira vista, as duas coisas parecem iguais. Ambas parecem tranquilas. Ambas parecem socialmente corretas. Mas por dentro, elas produzem sensações muito diferentes. Uma traz leveza, a outra, um cansaço difícil de explicar. É aquele cansaço que aparece mesmo quando tudo parece estar funcionando, quando a vida segue normalmente, quando você cumpre suas responsabilidades, quando ninguém ao redor percebe nada fora do lugar, mas ainda assim existe uma sensação vaga de desconexão, como se alguma coisa em você estivesse sendo mantida em silêncio, como se uma parte da sua própria natureza tivesse sido deixada de lado em nome da adaptação. O curioso é que isso não acontece de forma brusca. Não existe um momento claro em que você decide esconder quem é. É um processo lento, quase invisível. Um ajuste aqui, uma concessão ali, uma escolha que parece pequena, mas que somada a tantas outras, acaba criando uma distância interna. E com o tempo, essa distância começa a cobrar seu preço. Não de forma dramática, não de forma evidente, mas em pequenas manifestações. Uma irritação inesperada, um desconforto que surge sem motivo claro, uma sensação de que você está vivendo uma vida que funciona, mas que não parece completamente sua. Foi observando esse tipo de experiência que um pensador suíço chamado Carl Jung começou a perceber algo que mudaria a forma como entendemos a mente humana. Ele não via o ser humano como uma criatura simples e linear. Para ele, cada pessoa era um território vasto, cheio de regiões visíveis e outras ocultas, lugares iluminados pela consciência e outros mantidos na penumbra. E foi tentando compreender essa divisão interna que Jung percebeu algo inquietante. Aquilo que rejeitamos em nós mesmos não desaparece. Aquilo que tentamos esconder não deixa de existir. Aquilo que evitamos encarar continua vivendo, mesmo fora do nosso olhar. À primeira vista, isso pode parecer apenas uma ideia abstrata. Um conceito distante, próprio de livros antigos e teorias complexas, mas quando olhado com mais atenção, começa a revelar algo profundamente humano, porque todos nós, em algum momento, aprendemos que certas partes de nós não são bem-vindas. A raiva precisa ser escondida, a insegurança precisa ser disfarçada, o medo precisa ser controlado, a dúvida precisa ser silenciada. E assim, pouco a pouco, vamos organizando nossa vida como quem arruma um quarto, colocando algumas coisas em evidência e empurrando outras para dentro de um armário que raramente abrimos. O problema é que aquilo que é guardado não deixa de ocupar espaço. E com o tempo, esse armário interno começa a ficar cheio de reações que nunca foram expressas.
cheio de sentimentos que nunca foram compreendidos, cheio de impulsos que nunca encontraram lugar. Jung deu um nome para esse espaço silencioso dentro de nós. Ele chamou de sombra, não no sentido de algo sombrio ou perigoso, mas como uma metáfora simples. A sombra é tudo aquilo que existe em você, mas que não recebe luz suficiente para ser visto com clareza. E talvez, sem perceber, grande parte do que você sente hoje esteja conectado justamente a esse território silencioso. Talvez o cansaço que aparece sem explicação, talvez a sensação de estar desconectado de si mesmo, talvez até certas escolhas que parecem repetir padrões. Tudo isso pode estar ligado a algo que você não rejeitou por maldade, mas por necessidade de ser aceito. Porque, no fundo, a maioria de nós não esconde partes de si por escolha consciente. Esconde por sobrevivência. Esconde para evitar rejeição. Esconde para manter vínculos. Esconde para continuar pertencendo. Mas existe um paradoxo curioso nesse processo. Quanto mais você tenta mostrar ao mundo apenas aquilo que acredita ser aceitável, mais difícil se torna reconhecer quem você realmente é quando ninguém está olhando. E talvez seja justamente aí que começa um dos conflitos mais silenciosos da vida humana. Não o conflito com o mundo, mas o conflito consigo mesmo. Nos próximos minutos, vamos atravessar esse território com calma. Não para encontrar respostas prontas, nem para tentar mudar quem você é, mas para observar algo que muitas vezes passa despercebido. A presença silenciosa daquilo que foi deixado de lado. E o que acontece quando essas partes esquecidas começam, pouco a pouco, a tentar voltar. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, se essas ideias já despertaram alguma lembrança ou sensação difícil de nomear, considere deixar um like e se inscrever no canal. Isso ajuda esse conteúdo a chegar até outras pessoas que talvez também estejam tentando entender melhor o que acontece dentro de si, mesmo quando tudo parece normal por fora. Na próxima parte, vamos olhar com mais atenção para um fenômeno silencioso que acontece com quase todo mundo. Um processo tão comum que muitas vezes passa despercebido, mas que pode explicar por que certas reações surgem justamente nos momentos em que você menos espera. Existe um fenômeno curioso que acontece com muitas pessoas e que raramente é percebido no momento em que ocorre. Ele não surge quando tudo está tranquilo. Não aparece quando a vida está previsível. Ele costuma aparecer quando algo foge do esperado. Pode ser numa discussão simples, quando uma reação sai mais intensa do que o necessário. Pode surgir numa irritação desproporcional, numa tristeza que parece maior do que o acontecimento justificaria, ou até numa sensação estranha de culpa, mesmo quando você não sabe exatamente por quê. São momentos pequenos, mas desconcertantes. Você se pergunta em silêncio, por que reagi assim? E quase sempre tenta seguir em frente sem investigar muito. Mas Jung observou algo que muda completamente a forma de enxergar esses episódios. Ele percebeu que muitas das nossas reações mais inesperadas não nascem do presente, mas de algo que foi deixado de lado no passado, não algo esquecido, mas algo que foi empurrado para longe da consciência porque parecia inadequado, perigoso ou simplesmente indesejado. E o mais curioso é que isso não acontece apenas com emoções negativas. Às vezes, aquilo que reprimimos não é raiva, mas sensibilidade, não é agressividade, mas espontaneidade, não é fraqueza, mas desejo. Partes inteiras da personalidade podem ser deixadas de lado apenas porque, em algum momento da vida, aprendemos que elas não seriam bem recebidas. Talvez tenha sido na infância, quando um gesto foi criticado. Talvez na escola, quando uma característica foi ridicularizada. Talvez em algum ambiente onde ser diferente parecia arriscado demais. E assim, silenciosamente, você aprende a esconder.
Não porque quer mentir, mas porque quer continuar pertencendo. O problema é que aquilo que você esconde não desaparece com o tempo. Ele permanece ativo, esperando oportunidades inesperadas para se manifestar. E quando surge, muitas vezes aparece de forma distorcida, exagerada, desproporcional ou confusa. É por isso que algumas reações parecem vir do nada, mas raramente vêm. Elas vêm de algum lugar. E talvez o mais intrigante de tudo seja isto. Quanto mais você evita olhar para certas partes de si mesmo, mais provável é que elas apareçam justamente nos momentos em que você gostaria de estar no controle. Esse é um dos paradoxos silenciosos que Jung observou ao longo de sua vida clínica. Aquilo que é negado não se dissolve. Aquilo que é evitado não enfraquece. Aquilo que é ignorado encontra caminhos indiretos para existir. E aqui surge um ponto que muitas pessoas demoram anos para perceber. Nem tudo o que incomoda nos outros nasce nos outros. Às vezes, o desconforto mais intenso surge quando alguém manifesta algo que você aprendeu a esconder em si mesmo, algo que você julgou inadequado, perigoso ou vergonhoso, e que, ao ver refletido em outra pessoa, desperta uma reação difícil de explicar. Talvez você já tenha vivido isso. Aquela irritação imediata com alguém que mal conhece. Aquela antipatia inexplicável que surge antes mesmo de qualquer convivência real. Ou aquela sensação estranha de julgamento, como se algo no outro estivesse tocando um ponto sensível demais. Esses momentos parecem simples, mas carregam pistas profundas, porque, segundo Jung, aquilo que mais nos incomoda nos outros muitas vezes revela algo que ainda não conseguimos aceitar em nós mesmos. E aqui começa um movimento silencioso dentro da mente humana, um movimento que passa despercebido, mas que influencia escolhas, relações e até caminhos inteiros de vida. Um movimento que faz com que certas situações se repitam, mesmo quando você tenta evitá-las. Um movimento que cria padrões. E talvez seja exatamente isso que torna essa reflexão tão inquietante. Porque quando você começa a observar esses padrões com mais atenção, percebe que eles não surgem por acaso. Eles seguem um tipo de lógica invisível. Uma repetição que parece insistir em retornar, como se alguma parte esquecida estivesse tentando chamar atenção. Talvez não de forma clara. Talvez não de forma direta, mas de forma persistente. E isso levanta uma pergunta silenciosa, que muitas vezes aparece quando menos se espera. Existe alguma parte de você que ficou para trás, mas que ainda está tentando ser vista? Não é necessário responder isso agora. Na verdade, muitas vezes, essa resposta não surge como uma frase pronta, mas como uma sensação vaga, uma memória distante, uma lembrança sutil ou até um desconforto difícil de explicar. Se em algum momento da sua vida você já percebeu uma reação sua que pareceu maior do que a situação, ou se já notou padrões que se repetem sem uma razão clara, pode ser interessante observar esses momentos com mais curiosidade. Não para julgar, não para corrigir, mas para entender. Se alguma dessas ideias despertou uma lembrança específica, uma situação, uma reação inesperada, ou até um padrão que você já percebeu em si mesmo, vale a pena compartilhar isso nos comentários. Não como uma confissão, mas como uma forma de transformar uma experiência isolada em algo que pode ser compreendido coletivamente. Muitas vezes, ao colocar em palavras aquilo que parecia confuso, algo começa a fazer mais sentido. E existe um detalhe importante que ainda não apareceu por completo, porque até agora falamos sobre aquilo que foi escondido, sobre aquilo que foi deixado de lado, sobre aquilo que continua tentando aparecer. Mas ainda não falamos sobre a estrutura que permite que tudo isso aconteça, uma espécie de identidade visível que cada pessoa constrói ao longo da vida.
uma versão de si que é mostrada ao mundo, aceita socialmente, admirada em certos contextos e que muitas vezes se torna tão familiar que parece ser a única realidade possível. Só que para Jung, essa versão visível não era toda a verdade. Ela era apenas uma parte. E compreender essa parte pode ser o próximo passo para entender por que tantas pessoas vivem com a sensação silenciosa de que existe algo em si mesmas que nunca foi completamente revelado. Com o passar do tempo, essa versão visível que mostramos ao mundo começa a ganhar forma própria. Ela aprende como falar, como agir, como reagir, aprende quais emoções são bem recebidas e quais devem ser evitadas. Aprende o que gera aceitação e o que provoca desconforto nos outros. E pouco a pouco, essa versão se torna familiar, segura, previsível. Jung observou que todos nós construímos essa identidade externa, uma espécie de rosto social que usamos para circular no mundo. Não como algo falso, mas como algo funcional. Uma forma de convivência, uma ponte entre o que somos e o que o ambiente espera. O problema não está em criar essa identidade. O problema começa quando passamos a acreditar que ela é tudo o que existe. Quando a máscara deixa de ser ferramenta e passa a ser casa, é nesse ponto que algo silencioso começa a acontecer. Quanto mais você se identifica com aquilo que é visível, mais distante fica daquilo que permanece invisível. Quanto mais energia dedica a sustentar uma imagem coerente, mais difícil se torna reconhecer sentimentos que não combinam com essa imagem. E é aí que surge um tipo curioso de tensão. Uma tensão que não aparece nas palavras, mas nas sensações. Você pode estar vivendo uma vida organizada, cumprindo suas responsabilidades, mantendo relações estáveis e ainda assim sentir, em alguns momentos, uma estranha sensação de vazio ou desconexão, como se estivesse funcionando, mas não vivendo por inteiro. Jung acreditava que essa sensação não era sinal de fracasso nem de fraqueza. Era um sinal de divisão. Uma indicação silenciosa de que partes da personalidade estavam sendo deixadas de fora da consciência, não por maldade, mas por adaptação. Como se certas características tivessem sido consideradas inadequadas em algum momento e desde então mantidas fora do alcance da luz. O curioso é que essas partes não permanecem quietas para sempre. Elas continuam tentando se expressar. Às vezes, surgem em forma de impulsos inesperados. Outras vezes, aparecem como sonhos estranhos, pensamentos recorrentes ou reações que parecem não combinar com a imagem que você construiu de si mesmo. É como se existisse uma vida paralela acontecendo dentro de você. Uma vida que não pede aprovação, mas pede reconhecimento. E quanto mais essa distância interna aumenta, mais difícil se torna sustentar a sensação de autenticidade. Porque, em algum nível, você começa a perceber que existe uma diferença entre aquilo que mostra ao mundo e aquilo que realmente sente quando está sozinho. Essa diferença nem sempre é dramática. Às vezes, ela se manifesta em pequenos detalhes. Um desejo que nunca foi seguido, uma opinião que nunca foi expressa, uma escolha que sempre foi adiada por medo de não ser aceita. São pequenas ausências que, com o tempo, criam um vazio difícil de nomear. Mas existe um detalhe importante que ainda precisa ser observado com cuidado, porque aquilo que permanece oculto não apenas influencia o que você sente, ele também começa a influenciar o modo como você enxerga os outros. E muitas vezes é justamente aí que o invisível começa a se tornar visível, não dentro de você, mas nas pessoas ao seu redor. Existe um momento curioso na vida em que algo começa a mudar na forma como você percebe as outras pessoas. Não é algo que acontece de um dia para o outro. É sutil, gradual, quase imperceptível. Você começa a notar que certas pessoas despertam reações muito específicas em você, às vezes fortes demais para situações simples.
uma antipatia que surge rápido demais, uma admiração que parece intensa demais, uma irritação que aparece antes mesmo de haver motivo suficiente. À primeira vista, parece que tudo vem do outro. Mas Jung começou a perceber algo inquietante ao observar esse tipo de reação em seus pacientes e em si mesmo. Ele notou que muitas vezes aquilo que mais incomodava alguém em outra pessoa era justamente algo que existia, de forma silenciosa, dentro dela própria. Não de forma idêntica, não de forma evidente, mas como uma possibilidade esquecida. Esse fenômeno ficou conhecido como projeção, não como um conceito técnico distante, mas como uma experiência profundamente humana. Um movimento interno em que características que não reconhecemos em nós mesmos acabam sendo vistas com intensidade exagerada nos outros. É como se partes escondidas da personalidade encontrassem uma maneira indireta de se mostrar, refletindo-se no comportamento alheio. E talvez seja por isso que algumas relações se tornam tão intensas, tão carregadas de emoção, mesmo quando ainda são superficiais. Porque, sem perceber, você não está reagindo apenas à pessoa diante de você. Está reagindo ao que ela desperta dentro de você. Esse é um dos pontos mais difíceis de aceitar, não por ser complicado, mas por ser desconcertante. A ideia de que aquilo que mais incomoda no outro pode ter relação com algo ainda não resolvido dentro de si não é confortável, não é imediata e muitas vezes leva tempo até ser compreendida com clareza. Mas quando essa possibilidade começa a ser considerada, algo curioso acontece. Você passa a observar suas reações com um pouco mais de atenção. Não para se culpar, não para se corrigir, mas para entender. Porque, ao longo da vida, cada pessoa constrói uma narrativa interna sobre quem é. Uma imagem coerente, organizada, aceitável. E tudo aquilo que não combina com essa imagem tende a ser empurrado para longe da consciência. Mas aquilo que é empurrado não desaparece. Ele aguarda e encontra maneiras inesperadas de voltar. Às vezes, volta em forma de julgamento. Outras vezes, em forma de idealização. Outras ainda em forma de conflito. E aqui surge um detalhe que Jung considerava essencial. Aquilo que você evita reconhecer em si tende a aparecer repetidamente fora de você. Em situações que parecem diferentes, mas carregam o mesmo tipo de tensão. Em pessoas que parecem distintas, mas despertam sensações semelhantes. Em histórias que mudam de cenário, mas mantêm o mesmo desfecho emocional. Esse padrão silencioso não surge por acaso. Ele surge como um convite, não explícito, não urgente, mas persistente. Um convite para olhar com mais cuidado para aquilo que foi deixado de lado. Talvez você já tenha percebido isso em algum momento. A repetição de certos conflitos. A sensação de que determinadas situações continuam retornando, mesmo quando você tenta evitá-las. Ou até a impressão de que algumas relações seguem um roteiro parecido, mesmo com pessoas diferentes. Se alguma experiência assim já fez parte da sua vida, não como algo dramático, mas como um padrão discreto que se repete, pode ser interessante observar isso com curiosidade. Se quiser, compartilhe nos comentários uma situação que tenha se repetido mais de uma vez ao longo da sua vida. Algo que, olhando hoje, parece carregar um mesmo tipo de emoção, mesmo em contextos diferentes. Muitas vezes, ao reconhecer esses padrões em palavras, algo começa a se revelar com mais clareza, não como uma resposta pronta, mas como um novo ponto de vista. Porque existe um momento específico nesse caminho em que tudo começa a mudar. Não quando você entende teorias, não quando encontra explicações complexas, mas quando, pela primeira vez, tem coragem de olhar diretamente para aquilo que sempre evitou. E é justamente nesse encontro silencioso entre aquilo que você mostra e aquilo que sempre ficou escondido
que começa o processo mais transformador que Jung descreveu ao longo de sua vida. Para Jung, esse encontro com aquilo que foi evitado não era apenas uma ideia filosófica, era uma experiência pessoal. Durante um período da sua vida, ele atravessou um momento de profunda confusão interna. Não havia uma crise visível aos olhos do mundo. Sua carreira avançava, suas ideias começavam a ganhar espaço. Mas dentro dele, algo parecia desorganizado, fragmentado, difícil de compreender. Ele descreveu essa fase como um tempo em que a mente parecia dividida entre aquilo que era conhecido e aquilo que começava a surgir sem aviso, sonhos vívidos, imagens inesperadas, pensamentos que pareciam estranhos até para ele mesmo. Em vez de afastar essas experiências, Jung tomou uma decisão incomum. Ele resolveu observá-las, não com medo, não com pressa, mas com curiosidade. Durante anos, passou longos períodos registrando sonhos, desenhando símbolos, escrevendo reflexões sobre aquilo que surgia do seu próprio interior. Não como alguém que busca respostas rápidas, mas como alguém que aceita atravessar um território desconhecido sem mapas claros. Esse processo não foi confortável. Na verdade, foi lento e muitas vezes solitário, porque olhar para aquilo que foi evitado exige uma forma particular de coragem. Não a coragem de enfrentar o mundo, mas a coragem de enfrentar a si mesmo. A coragem de reconhecer emoções que não combinam com a imagem que você construiu. A coragem de aceitar impulsos que talvez tenham sido julgados inadequados em algum momento da vida. E pouco a pouco, Jung começou a perceber algo que mudaria profundamente sua forma de enxergar o ser humano. Aquilo que evitamos em nós mesmos não é necessariamente negativo. Muitas vezes é apenas desconhecido. Partes da personalidade que nunca foram exploradas. Capacidades que nunca tiveram espaço para se desenvolver. Emoções que foram silenciadas antes mesmo de serem compreendidas. A sombra, para ele, não era um lugar de defeitos, mas um território de possibilidades esquecidas. E talvez seja isso que torna essa ideia tão surpreendente, porque quando pensamos naquilo que escondemos, geralmente imaginamos falhas, fraquezas ou características indesejadas. Mas Jung percebeu que muitas pessoas escondem também sua criatividade, sua sensibilidade, sua autenticidade. Não porque são perigosas, mas porque em algum momento pareceram arriscadas demais para serem mostradas. É como se partes inteiras da vida tivessem sido colocadas em espera, esperando um momento que nunca chega. E enquanto essas partes permanecem escondidas, algo dentro de nós começa a sentir uma espécie de incompletude difícil de explicar. Uma sensação de que a vida está acontecendo, mas não com toda a intensidade possível. Jung acreditava que esse sentimento não era um erro, era um sinal, um indício de que a personalidade estava pedindo integração, não perfeição, não controle absoluto, mas reconhecimento. Um convite silencioso para trazer à consciência aquilo que foi mantido à margem. Esse processo não acontece de uma vez, não é dramático, não é imediato. Ele começa com pequenos momentos de percepção. Um instante em que você reconhece uma emoção que antes negava. Um momento em que admite para si mesmo um desejo que sempre evitou. Ou até uma situação em que percebe que uma reação antiga não precisa mais ser repetida da mesma forma. São gestos discretos, mas profundamente transformadores. Porque cada vez que algo oculto é reconhecido, a distância interna diminui um pouco. A sensação de fragmentação começa a ceder espaço para uma sensação diferente, uma sensação de inteireza silenciosa, não perfeita, mas real. E talvez seja justamente aí que algo essencial começa a acontecer. Porque quando você começa a reconhecer partes esquecidas de si mesmo, não apenas muda a forma como se vê, muda também a forma como se relaciona com o mundo. E é nesse ponto que muitas relações começam a se transformar de maneira quase imperceptível.
Quando essa mudança interna começa a acontecer, algo curioso passa a ser percebido nas relações. Não de forma imediata nem dramática, mas em pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. Você começa a notar que algumas reações já não surgem com a mesma intensidade. Situações que antes provocavam irritação automática passam a gerar um breve espaço de pausa. Como se entre o estímulo e a resposta surgisse um momento silencioso de observação. Esse pequeno espaço muda muita coisa. Porque quando você começa a reconhecer partes esquecidas de si mesmo, fica mais fácil perceber que os outros também carregam suas próprias partes ocultas, seus próprios medos, inseguranças e contradições. E isso transforma a maneira como você interpreta o comportamento alheio. Antes, uma atitude do outro podia parecer ofensiva ou incompreensível. Agora, ela começa a parecer humana. Imperfeita, contraditória, mas compreensível. Jung observou que muitos conflitos entre pessoas não nascem apenas das diferenças visíveis, mas das projeções invisíveis que acontecem entre elas. Quando algo em você ainda não foi aceito, qualquer pessoa que manifeste esse traço pode despertar uma reação desproporcional. Não porque o outro fez algo extraordinário, mas porque tocou algo que já existia dentro de você. E quando essa dinâmica começa a ser compreendida, uma forma diferente de relação se torna possível. Uma relação menos baseada em julgamento e mais baseada em percepção. Isso não significa aceitar tudo, não significa concordar com tudo. Significa apenas reconhecer que cada pessoa carrega um território interno que nem sempre é visível à primeira vista, assim como você. E talvez seja por isso que algumas relações se tornam mais leves quando você começa a olhar para dentro. Não porque os outros mudaram, mas porque a forma como você reage mudou. A necessidade de provar algo diminui. A urgência de vencer discussões perde força. O impulso de corrigir constantemente o outro começa a ceder espaço para algo mais silencioso. Uma curiosidade genuína sobre o que está acontecendo por trás das palavras e atitudes. Esse tipo de mudança raramente é percebido de fora, mas por dentro ela cria uma sensação nova. Uma sensação de que você já não precisa sustentar uma imagem perfeita o tempo todo. De que pode existir sem precisar esconder cada contradição, cada dúvida ou cada imperfeição. E aos poucos, isso altera até a maneira como você percebe seus próprios erros. Aquilo que antes parecia motivo de vergonha passa a ser visto como parte natural do processo humano, não como algo a ser eliminado, mas como algo a ser compreendido. Jung acreditava que esse movimento, esse reconhecimento gradual das próprias imperfeições, era o que tornava possível um tipo raro de maturidade psicológica. Não a maturidade rígida que busca parecer sempre coerente, mas uma maturidade flexível, que aceita a mudança como parte da vida. Porque quando você aceita que não é feito apenas de qualidades visíveis, algo profundo começa a acontecer. A necessidade de parecer perfeito perde força. A pressão de corresponder a expectativas externas diminui, e em seu lugar surge uma sensação inesperada de liberdade. Não a liberdade de fazer qualquer coisa, mas a liberdade de ser inteiro. E é justamente essa sensação de inteireza, silenciosa, gradual, quase imperceptível, que prepara o terreno para o que Jung considerava um dos movimentos mais importantes da vida humana. O momento em que a pessoa deixa de lutar contra partes de si e começa a caminhar ao lado delas. Existe um momento silencioso nesse caminho em que algo dentro de você começa a mudar de forma quase imperceptível. Não é um momento dramático, não é uma virada brusca, é mais parecido com uma percepção lenta, como quando seus olhos se acostumam à escuridão e, aos poucos, começam a enxergar formas que antes pareciam inexistentes. Esse é o momento em que você percebe que aquilo que evitava em si não era necessariamente um inimigo, era apenas desconhecido. Durante muito tempo,
Muitas pessoas acreditam que viver bem significa eliminar falhas, esconder imperfeições e manter uma imagem coerente diante do mundo, como se a estabilidade dependesse de manter tudo sob controle, inclusive aquilo que sentimos por dentro. Mas Jung enxergava a vida de outra forma. Para ele, o verdadeiro desenvolvimento humano não estava em se tornar perfeito, mas em se tornar consciente. Não em eliminar contradições, mas em aprender a conviver com elas sem negar sua existência, porque cada parte rejeitada da personalidade não desaparece. Ela permanece como uma peça esquecida de um quebra-cabeça maior. E enquanto essas peças permanecem fora do lugar, a sensação de incompletude continua existindo, mesmo quando a vida parece organizada por fora. Talvez seja por isso que algumas pessoas chegam a um certo ponto da vida e começam a sentir que algo precisa mudar. Não necessariamente nas circunstâncias externas, mas na forma como se relacionam consigo mesmas. Uma sensação de que viver apenas mantendo aparências não é suficiente. Uma percepção de que existe algo mais profundo esperando para ser reconhecido. Não como uma meta, mas como um processo. Jung chamou esse processo de individuação, não como um objetivo final, mas como um caminho contínuo de integração. Um movimento em que, pouco a pouco, você passa a reconhecer tanto aquilo que mostra ao mundo, quanto aquilo que permaneceu oculto por tanto tempo. Esse processo não elimina conflitos, mas transforma a forma como você se relaciona com eles. Em vez de lutar contra cada emoção difícil, você aprende a escutá-la. Em vez de negar partes de si, começa a compreendê-las. E com o tempo, aquilo que antes parecia fragmentado começa a formar um conjunto mais coerente, não perfeito, mas inteiro. E talvez seja justamente isso que tantas pessoas procuram sem perceber. Não uma vida sem falhas, mas uma vida em que não seja necessário esconder constantemente aquilo que se é. Uma vida em que a energia antes usada para sustentar máscaras possa ser direcionada para viver com mais autenticidade, mais presença, mais clareza. Não significa abandonar o mundo. Não significa deixar de se adaptar. Significa apenas não se perder de si mesmo no processo. Porque, no fundo, aquilo que você evita em si nunca desaparece completamente. Ele aguarda, silencioso, esperando o momento em que possa ser reconhecido sem julgamento. E quando esse reconhecimento começa, mesmo que de forma lenta, algo muda na forma como você habita a própria vida. Os conflitos internos deixam de parecer ameaças constantes. Os erros passam a ser vistos como parte do aprendizado. E a necessidade de parecer alguém diferente diminui, abrindo espaço para uma presença mais real. Talvez não mais simples, mas mais honesta. E talvez, neste momento, enquanto você ouve essas ideias, alguma lembrança tenha surgido, alguma reação antiga, algum padrão que se repetiu ao longo dos anos, ou até uma característica sua que, em algum momento da vida, foi deixada de lado, não porque era errada, mas porque parecia difícil demais de mostrar. Se algo assim veio à sua mente, pode ser interessante refletir sobre isso com calma. Compartilhar nos comentários uma experiência ou percepção que tenha feito você enxergar algo novo sobre si mesmo pode abrir espaço para conversas valiosas. Não apenas para você, mas para outras pessoas que talvez estejam passando por reflexões semelhantes. E se esse conteúdo trouxe algum tipo de insight, reflexão ou sensação difícil de nomear, considere deixar um like e se inscrever no canal. Esse tipo de apoio ajuda esse conteúdo a continuar existindo e permite que mais pessoas tenham contato com ideias que convidam à observação, ao entendimento e ao reconhecimento silencioso daquilo que por muito tempo permaneceu oculto. Porque, no fim das contas, tornar-se inteiro não é um evento extraordinário. É um processo discreto. Um encontro gradual entre aquilo que você mostra ao mundo e aquilo que sempre existiu dentro de você.
esperando apenas ser visto.